Lembrar da infância é como lembrar de um sonho bom, onde tudo era possível. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro seminário das infâncias. Cuidar do começo da vida muda a vida toda. Agosto, mês das infâncias. A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza vários eventos formativos, como a terceira formação do Programa de Alfabetização Cuiabano, PROAC, Brincar e Letrar, edição 2022. Temos ainda previsto o Dia DEI, que é o Dia da Educação Infantil, com o tema Cuidar do Começo da Vida muda a vida toda. Oficinas em unidades educacionais da rede municipal para formação continuada com os técnicos em desenvolvimento infantil, os TDIs. Todo este evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube, @Portal da Escola Cuiabana. Já queremos agradecer a presença das intérpretes Derli Aparecida Freitas e Rayane Tayara Santos, da Coordenadoria de Educação Especial aqui da Secretaria Municipal de Educação. Na abertura deste nosso primeiro seminário das infâncias, convido você que está nos acompanhando a assistir o vídeo A Universalização da Rotina, Possibilidades para a Implementação da Escola Cuiabana. Este vídeo foi apresentado durante o 6º seminário da rede municipal. Vamos assistir. O dia a dia da educação infantil está tomado de vínculos, afetos e aprendizagem nas mais diversas experiências e vivências que compõem o cotidiano da criança. Este cotidiano precisa, então, estar organizado para que elas ampliem seus conhecimentos. A jornada diária das crianças e dos adultos na primeira infância envolve diversos tipos de possibilidades didáticas: acolhimento, despedida, alimentação, higiene, repouso, experiências de livre escolha, momentos de pequenos e grandes grupos, momentos na área interna e externa. A sequência das diferentes atividades que acontecem diariamente na rotina vai possibilitar aos pequenos que se orientem na relação espaço-tempo, permitir que desenvolvam sua independência e autonomia em relação aos adultos, contribuindo para um melhor relacionamento com o mundo e com as pessoas. Diferentes contextos de aprendizagem com propostas didáticas mediadas pelo educador, encontro com as famílias, roda de conversa, hora da história, jogos e brincadeiras, leitura, oportuniza as crianças vivenciar o protagonismo infantil. Como vocês puderam ver, o trabalho desenvolvido nas unidades educacionais através da rotina diária e a sua organização assegura os direitos de aprendizagem das crianças, garantindo 5 campos de experiências. Para o segundo semestre, a fim de ampliar essas possibilidades já ofertadas, a proposta é a rotina universalizada, que contribuirá para a equidade, a igualdade e a qualidade, onde todas as crianças da rede municipal terão garantido seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Esse projeto foi idealizado pela nossa secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, elaborado através de um processo coletivo e participativo de estudo e reflexão pela equipe de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação, que orienta e possibilita práticas pedagógicas significativas, contextualizadas e de autoria de adulto e criança, para todas as unidades cuiabanas que atendem a primeira infância. Para isso, é importante que todos os profissionais abracem essa proposta com cuidado, carinho e responsabilidade,
acreditando que precisamos, enquanto educadores, proporcionar a todas as crianças cuiabanas todos os direitos de aprendizagem. Temos sim muito trabalho pela frente, mas isso sempre tivemos e fazemos com excelência. Vamos todos juntos rumo a esse novo momento. Tem peixinho no mar, colorido e brincalhão, gira, gira e mergulha. Neste momento, convidamos para deixar a sua mensagem a todos os participantes do primeiro Seminário das Infâncias, o diretor de Gestão Educacional da Secretaria Municipal de Educação, o professor Marco Antônio Alves Braga. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todas e todos. Boa noite às TDIs e aos TDIs. É um prazer muito grande chegar a este momento em que nós estamos apresentando o processo de formação específico para esses profissionais, que são profissionais valorosos e que merecem este processo de formação. Agradecemos a nossa secretária de Educação, professora Edilene, em nome de todos os nossos colegas da secretaria e das unidades. Agradecemos ao nosso prefeito, Emanuel Pinheiro, por nos permitir esses investimentos no processo educacional. Nós sabemos que as nossas crianças passam grande parte da sua vida nas nossas unidades. As famílias entregam para nós a responsabilidade de cuidar e de educar por grande parte do dia. Muitas crianças chegam nas nossas unidades às 6 da manhã e ficam até às 19, 19h30. Então, é uma responsabilidade muito grande o tipo de educação que nós oferecemos. O nosso intuito é formar cidadãos, pessoas conscientes, críticas. E o processo de rotina universalizada tem este objetivo: garantir os direitos de aprendizagem, dar conta de passar por todos os campos de experiência. E para fazer esse processo de forma competente, nós fomos buscar informações, estudamos muito, buscamos uma doutora especialista nessa questão da infância. Então, hoje é um prazer imenso ver esse processo desenhado a muitas mãos, inclusive pelas mãos das pessoas que estão nos ouvindo. Tudo que foi construído foi a partir das pesquisas da unidade, das audições, das observações que nós fazemos e de todos os estudos que essa equipe de educação infantil valorosa tem feito durante esse período. Então, eu desejo a todos vocês uma noite maravilhosa e nós teremos muito mais. No dia 27, nós teremos muita coisa boa. Esse processo continua, nós teremos as formações, as trocas de experiências e nos encontramos lá. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, os nossos agradecimentos ao diretor de Gestão Educacional, professor Marco Antônio Alves Braga. Conforme nos orienta a Lei 13.257/2016, que foi sancionada no dia 8 de março de 2016, estabelecendo um marco legal para a primeira infância, período este que compreende os 6 primeiros anos completos da criança. A Secretaria Municipal de Educação, no mês de agosto, deu início à celebração do Mês das Infâncias, com várias ações voltadas à formação dos profissionais que compõem a rede municipal. A primeira semana foi marcada
pela formação dos profissionais que atendem à segunda infância, os estudantes de 5 anos, por meio do PROAC. Nesse contexto, como parte das comemorações ao longo dessa semana, nós hoje estamos fechando este ciclo do primeiro seminário das infâncias. Cuidar do começo da vida muda a vida toda. Foram formações específicas para os técnicos de desenvolvimento infantil que atendem à primeira infância, 0 a 3 anos e 11 meses. Evento este que foi realizado nos dias 10, 11 e hoje, 12 de agosto, pelo canal do YouTube, @Portal da Escola Cuiabana. Para finalizar o mês das infâncias, está previsto ainda para o dia 27 de agosto a ação do Dia EI, o Dia da Educação Infantil, vivências pedagógicas para profissionais da primeira e segunda infâncias. Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Educação compreende que a educação infantil é um espaço que deve estar comprometido com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. Diante do exposto, enfatizamos as linhas que tecem o marco legal da primeira infância, como garantir o direito de brincar, de ser cuidado por profissionais qualificados e de ser prioridade nas políticas públicas. Portanto, reiteramos que o primeiro seminário das infâncias, Cuidar do Começo da Vida Muda a Vida Toda, impactará positivamente na qualificação do atendimento às infâncias, uma vez que visa contribuir para a implementação de uma proposta pedagógica inclusiva que respeite a singularidade de cada grupo etário e contemple toda a sua diversidade étnico-social. E como tema deste momento formativo no nosso primeiro seminário das infâncias desta noite será efetivação da política de ensino da escola cuiabana para a primeira infância, especificidades das práticas pedagógicas com crianças pequenas, Jardim 1 e 2. E nós teremos novamente conosco a professora doutora Yuri Lara Alves, que é assessora de educação infantil aqui da Secretaria Municipal de Educação. Eu convido neste momento para fazer a mediação deste momento tão importante da Escola Cuiabana, a professora especialista Eliane Aparecida Pereira de Matos, assessora de Educação Infantil da Coordenadoria de Organização Curricular da Secretaria Municipal de Educação. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira noite de formação do primeiro seminário da Educação Infantil da Primeira Infância, voltado especialmente para os técnicos em desenvolvimento infantil da nossa rede municipal de educação, com a temática Efetivação da Política da Escola Cuiabana para a Primeira Infância e as especificidades das práticas pedagógicas para as turmas de Jardim 1 e Jardim 2. Convidamos para a nossa formação a professora doutora em Educação, Yuri Lara Alves. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso desde 2010, especialista em Gestão Escolar, mestre em Educação desde 2013 e doutora em Educação desde 2019 pelo Instituto de Educação UFMT, professora efetiva da Rede Municipal de Educação desde 2011, professora efetiva da Rede Estadual de Educação desde 2017,
Atualmente se encontra na função de assessora pedagógica de educação infantil da Rede Municipal de Educação de Cuiabá. Professora do ensino superior no Centro Universitário de Várzea Grande, Univag, desde 2018, ministrando aulas em disciplina nos cursos de Pedagogia e Letras. Pesquisadora voluntária do Grupo de Pesquisa GEPIM, do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Coordenadora do projeto Laboratório de Ludicidade pela FAPEMAT 2022, Desafios da Educação pós-pandemia. Convido vocês para a nossa última noite de formação do Seminário da Primeira Infância. Fiquem à vontade para realizarem suas anotações. Também pode participar através do chat, enviando suas perguntas referente à temática, que serão respondidas. E não esqueçam de se identificar com nome, função e a sua unidade. Com vocês, a formadora, professora doutora Yuri Lara. Boa noite. É com grande prazer que vamos iniciar a nossa terceira noite formativa do primeiro Seminário das Infâncias, destinado à formação dos nossos técnicos de desenvolvimento infantil da Rede Municipal de Cuiabá. Para iniciar nossa conversa, vou compartilhar com vocês uma experiência investigativa, um exercício investigativo feito ainda em 2012, quando eu iniciei as minhas reflexões e estudos sobre a primeira infância com os bebês de uma unidade educativa aqui mesmo da nossa rede municipal de ensino. Esse exercício investigativo, ele teve início em 2012, quando eu realizava o meu processo de estudo no mestrado, aqui na nossa Universidade Federal de Mato Grosso. O interesse pelo trabalho e pela organização espacial e pedagógica das crianças bem pequenas, no caso, os bebês, iniciaram ainda nesse período. De lá para cá, muitas coisas foram acontecendo, muitos estudos foram realizados e pesquisas também que foram evidenciando o quanto esse fazer, essa ação pedagógica com a criança bem pequena tem avançado no Brasil, e no nosso município como um todo. Então, é com grande prazer que eu compartilho com vocês essa experiência para, a partir dela, iniciarmos a nossa formação desta noite, que é destinada aos técnicos em desenvolvimento infantil que atendem às turmas de Jardim 1 e Jardim 2 das nossas unidades educativas aqui da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá.
Não sei porquê, só quero ver o meu neném. Não sei porquê, só quero ver o meu neném. Não quero dizer, não quero entender, só quero ver o meu neném. O meu neném. Não sei porquê, só quero ver. Não quero dizer, não quero entender, só quero ver. Não sei porquê, só quero ver o meu neném. Nana neném, só quero ver o meu neném. Nana Esse material ele foi produzido como resultado de uma pesquisa, né, de mestrado, como eu estava falando para vocês, realizada entre os anos de 2011 e 2013, aqui na nossa creche municipal Santa Inês, no bairro Poção. Esse exercício investigativo ele foi promovido, né, em parcerias com o Procad Novas Fronteiras. Então, nós tínhamos um valor estimado para produzir materiais, para comprar materiais e construir um espaço de observação, de estudo, de investigação das atividades realizadas com a criança pequena. Nesse momento, convidamos, né, a Secretaria Municipal de Ensino de Cuiabá para compor conosco aquele exercício investigativo. Em contrapartida, a unidade receberia essa transformação no espaço, digamos assim. E então, né, firmamos a parceria e depois de um tempo conseguimos observar o quanto as crianças aprendiam nesse espaço de educação coletiva. Ao longo de todos esses 3 dias de formação, né, contando com hoje, nós discutimos os termos crianças e infâncias no plural, porque acreditamos que em princípios que trazem essas nomenclaturas e conceitos como algo que é singular a cada uma delas. Então, quando nós falamos agosto, mês das infâncias, é exatamente nesse sentido de mostrar e evidenciar que não existe uma só, existem várias, e nós tentamos, né, na medida do possível, respeitar cada uma delas. Então, por que crianças no plural, professora? Nós concebemos as crianças bem pequenas como sujeitos ativos, que possuem iniciativa, vontades, exploram o seu próprio corpo e o ambiente a partir desse modo particular,
constrói narrativas para compreender o mundo à sua volta e é na interação com o mundo e com o outro que se constituem como sujeitos. Nesse processo de interação pelas crianças pequenas, que compõem o Jardim 1 e o Jardim 2, é fundamental a observação atenta e uma escuta sensível por parte do adulto que se relaciona com eles para que eles sejam acolhidos nas suas singularidades e potencialidades, como eu havia falado no início da nossa formação. Já a infância, ela trata-se de uma categoria social, cultural e contextualizada. Inúmeros estudiosos conceituam a natureza da instituição da infância como um conjunto ativamente negociado de relações sociais, e essas negociações e relações são iniciadas ainda nos primeiros anos de vida. A categoria infância, ela tornou-se um objeto de estudo e pesquisas a partir do entre o século IX, XIII, mais ou menos, com alguns estudiosos, né, da Europa Ocidental, como Arrier, logo depois, e um pouco mais contemporaneamente, o Heywood também trouxe contribuições para nós acerca dessa história da infância na Idade Média, na época contemporânea ainda, né, no Ocidente. No Brasil, nós temos algumas referências também que nos ajudam a pensar essa infância, né, como algo não singular, mas como algo plural. E aí o termo infâncias ganha muita força com os estudos de Moisés Kuhlmann, do Postman, e também dos estudiosos da sociologia. E aí eu trago aqui o Sarmento, mas a Ferreira também nos ajuda a pensar sobre as infâncias no plural, o James e o Plaut também, e outros estudiosos, sobretudo da sociologia da infância. Essas são algumas referências que podem ser buscadas no sentido de potencializar cada vez mais a compreensão e o conhecimento acerca dos termos crianças e infâncias. Dentre eles, alguns elementos eu destaquei para a nossa noite formativa, como, por exemplo, na Idade Média, a criança ela era apropriada pelo mundo adulto, né? Não existia um pensar sobre a criança, né? Ela era quase que um adulto em miniatura. Vocês, se recorrerem à literatura especializada, vocês vão verificar que elas usam vestimentas de adultos, elas fazem atividades que os adultos faziam, isso na Idade Média, certo? Por quê? Porque elas não existia naquele período uma diferenciação entre o mundo do adulto e o mundo da criança. Da mesma forma, de uma maneira gradual, essa mudança de tratamento, né, no tratamento com a criança, ele foi se modificando, mais ou menos a partir do século XIII. E aí o primeiro sentimento de reconhecimento e interesse pela infância foi sendo construído. E naquele período, né, mais ou menos no século XV, era o sentimento de paparicação, ou seja, de cuidado, de mimos, né, daquele serzinho que precisava do adulto para se desenvolver, para se locomover, entre outros aspectos, né, que o bebê humano tem. Dali para cá, né, entre os séculos XVI e XVIII, nós tivemos o sentimento de moralização nos séculos XVI e XVIII. O que é isso, professora? Moralização eram estudos que sinalizavam que a infância ela precisava ser moralizada, ensinada, e isso era muito ligado ao cunho religioso, que naquele período era muito fortemente marcado. Depois disso, né, e um pouco mais contemporaneamente, e aí dentre os materiais que estão aqui, a gente pode citar o próprio livro do Heywood, né, Uma História da Infância, a infância e a educação infantil. Nós vamos observando que a infância ela passa a ser tratada como uma construção social, né? Ela é construída e legitimada a partir do contexto em que ela está inserida. Então, eu vou ter diversas infâncias, por quê, professora? Porque a infância nossa, né, cuiabana, é diferente, por exemplo, das infâncias das crianças que compõem o Jardim 1 e o Jardim 2 da região sul. Da mesma forma, é diferente das infâncias que compõem as crianças do Jardim 1, Jardim 2 da região do Nordeste,
e de outras cidades, de outros mundos, né? De outros continentes. São infâncias diferenciadas. E aí, quando você vai tendo essa compreensão de que as infâncias são diferenciadas e elas vão sendo legitimadas conforme a sua contextualização, isso vai ficando cada vez mais evidente e claro, né, consequentemente, a necessidade de uma formação adequada e alinhada a esses processos destinada à criança pequena. A ideia de infância, então, ganha visibilidade, né? E ela começa a ser diferenciada do adulto. Então, iniciam-se as políticas públicas, as organizações institucionais para atender essa criança, que se diferencia do adulto, né? Nas suas particularidades, necessidades, especificidades mesmo, conforme a sua faixa etária. No nosso caso, na noite de hoje, necessariamente o Jardim 1 e Jardim 2. E, por conseguinte, vai sinalizando todas essas etapas do desenvolvimento. Então, são anos, séculos, né, de construção para termos essa compreensão do porquê utilizarmos crianças e infâncias no plural. E aí, esse mês de agosto, nós fizemos muita questão enquanto equipe, né, de assessoria de educação infantil, coordenadoria de organização curricular aqui da Secretaria Municipal de Ensino, de trazer esses termos e conversar com vocês, técnicos de desenvolvimento infantil, que estão na linha de frente do trabalho educativo com essas crianças pequenas do Jardim 1 e do Jardim 2. A Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá compreende a infância como uma das etapas da vida, né, dos sujeitos, cujo conceito é socialmente construído, suas definições e suas formas de ser e estar na sociedade vem passando ainda, como eu falei para vocês, por significativas mudanças, tanto na dimensão política, como social, econômicas, culturais, né? Em diferentes tempos históricos, nós estamos vivendo algumas mudanças também aqui em termos de rede, e a gente vai observando o quanto essas infâncias elas vão sendo construídas nas relações cotidianas com seus pares, sejam eles as outras crianças, os adultos que estão ali mediando os processos educativos e os técnicos de desenvolvimento infantil que atuam diretamente com essa faixa etária. E aí, para a gente falar, né, mais propriamente em relação à ação, né, do técnico em desenvolvimento infantil, nós começamos a refletir um pouco sobre o que diferencia essa ação pedagógica realizada em uma unidade educativa com a criança pequena e o fazer doméstico, né, com as crianças em casa, na instituição família. E aí, algumas características eu venho falando para vocês desde o primeiro dia de formação, fazem a diferença na hora de pensar essa ação docente, né? Essa ação profissional mesmo ligada à criança pequena. Em primeiro, a formação de qualidade, a formação inicial e continuada, que como hoje nós estamos fazendo, né? É uma formação que vai mostrar caminhos, possibilidades de novas atividades, ações, postura, compreensão de conceitos e, consequentemente, uma ação e planejamento pedagógico pelo técnico de maneira mais respeitosa a essa primeira infância. Nessa mesma linha, né, pensando esse trabalho realizado na unidade educativa, o planejamento, os planos, né, realizado e construído por vocês, eles vão fazendo um direcionamento daquilo e das compreensões mesmo que vocês têm em termos de infâncias, de crianças, de desenvolvimento infantil, de aprendizagem. O meu planejamento, o meu plano de ensino, ele revela muito aquele profissional que eu sou, aquilo que eu acredito, revela muito da minha postura, da minha compreensão acerca dessa criança pequena. E uma última, né, um último aspecto, mas não menos importante, e existem outros que
que nós não vamos falar hoje, mas podemos falar em uma formação futura, é o registro. O registro é uma característica importante do trabalho profissional educativo realizado nas unidades de ensino da criança pequena. Então, o registro que é feito no caderno, né, de registro, no diário de bordo, cotidianamente pelos técnicos em desenvolvimento infantil, eles vão marcar, legitimar toda a ação pedagógica que é realizada com essa criança pequena do Jardim 1 e do Jardim 2, assim como das outras etapas etárias. E é isso que vai diferenciar o trabalho desenvolvido na unidade educativa do trabalho de um cuidado institucionalizado pela família, por exemplo. Então, muitas vezes, nós vemos pesquisas, resultados de estudos e mesmo estudiosos sinalizando essa linha tênue que há entre as discussões sobre o fazer doméstico e o trabalho realizado com a criança pequena. E aí nós, profissionais que estamos ali, atuando na primeira infância, precisamos mesmo marcar um território, né? Marcar nosso lugar. E a gente só consegue marcá-lo apresentando evidências de formação, de planejamento e de registro. Na sequência, a gente vai falando da política de ensino da nossa escola cuiabana para a primeira infância, né? Então, diante dessas crianças protagonistas que narram, produzem sentidos através das interações com os adultos, crianças, objetos, com a própria organização dos espaços e materiais, eles vão sendo pensados e geridos, né, a partir de uma maneira de garantir que as crianças pequenas vivam suas próprias experiências, vivenciem descobertas, especialmente o modo como elas vão explorando e percebendo o seu corpo nesse espaço e no mundo como um todo. Sendo assim, cabe a nós educadores, no planejamento de nossas ações, a tarefa de pensar a melhor organização dos espaços, a oferta e o uso de diferentes materiais, a atenção sobre o tempo de aprendizagem, a oportunidade de trocas e o espaço para a narrativa e escuta das crianças, viabilizando e estimulando movimentações e aproximações entre as crianças e os seus pares, crianças e adultos, bem como os artefatos culturais presentes naquele contexto. No documento intitulado Rotina Universalizada, que é um dos mais recentes que nós temos, né, em termos de organização pedagógica do trabalho destinado à primeira infância, nós reassumimos as interações e a brincadeira como eixos basilares, acolhendo também os direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, expressos no DECNEI, reafirmados pela BNCC e retomados pela nossa política de ensino da Escola Cuiabana. Em consonância ainda com a Base Nacional Comum Curricular, nós adotamos a perspectiva dos campos de experiências, que se constituem em um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural nosso, né? Do mundo como um todo, mas o nosso em especial com essas crianças bem pequenas. Então, os campos de experiências, eles se configuram como elementos importantes para a compreensão de uma organização curricular que pretende explicitar as especificidades do trabalho educativo com crianças pequenas que compõem o Jardim 1 e o Jardim 2 nas nossas unidades. Nesse documento, nós oferecemos um conjunto de objetivos que estão em consonância com a base, né? Mostramos algumas possibilidades de trabalho e esperamos ainda compartilhá-las, né, com outros que vocês têm nos enviado diariamente. E aí vocês vão observar que ao longo da apresentação, quando eu trago algumas exemplificações de atividades, que alguns verbos eles são marcados, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que é uma forma de assegurar e garantir os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil que são apontados pela nossa Base Nacional Comum Curricular.
A proposta aqui delineada, ela está, né, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil, e ela está pautada na visão de alguns teóricos que estudam essa temática relativa à infância. Alguns eu até já falei aqui com vocês nessa noite, mas, de um modo geral, a díade interações e brincadeira, ela vai estar presente o tempo todo, né, considerando essa organização do trabalho pedagógico para a primeira infância. E mais que isso, articulada aos 5 campos de experiência que nós temos na nossa base e que vocês diariamente vão fazendo, né, e contemplando por meio das atividades com as crianças nas turminhas de Jardim 1 e Jardim 2. Diante desse cenário educacional e dando continuidade à proposta trazida pela nossa Secretaria Municipal de Educação, foram construídos documentos destinados à educação infantil, com o objetivo principal de orientar as práticas pedagógicas com as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Então, nós temos a nossa política de ensino da Escola Cuiabana, né? Sobretudo a parte que nos compete, que seria da educação infantil. Ainda temos o orientativo, que traz os procedimentos para o cuidar e educar na educação infantil. Nós temos o documento que apresenta a forma de fazer registros na educação infantil e o orientativo 2022 para pensar essa organização pedagógica e curricular das ações destinadas à primeira infância da nossa rede municipal de ensino. Nós estávamos em um lugar, nós estamos em um outro momento e nós queremos ainda chegar em um desejado ideal, digamos assim. Então, onde que nós estávamos? Nós estávamos num percurso histórico construído pela educação infantil da cidade de Cuiabá, em que a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria de Organização Curricular e a Educação Infantil, considera a criança como um sujeito de direito e a educação infantil como um percurso fundamental para o processo de desenvolvimento integral das crianças. Portanto, investiu-se em documentos que vão orientando todas as nossas práticas realizadas nas creches, nos CMEIs, nos CEICs e pré-escolas. Onde nós estamos, professora? Diante das mudanças ocorridas no cenário atual da educação infantil cuiabana, momento em que deixamos de pensar os objetivos e habilidades previstos nas orientações curriculares para pensar os campos de experiências como forma de organização curricular que entende as crianças e suas singularidades como eixos centrais para uma proposta pedagógica. A rede municipal se encontra em um momento de implementação da rotina universalizada, e esse novo olhar reconfigura diretamente algumas práticas, e a partir dele nós buscamos possibilitar a criação de uma pedagogia participativa e respeitosa à primeira infância. Assim, busca-se atender às especificidades da educação dessa criança bem pequena, né, dos bebês e das crianças pequenas que compõem o Jardim 1 e o Jardim 2 nas nossas unidades. E onde nós queremos chegar? Desejamos que a educação infantil cuiabana, considerando as especificidades de cada agrupamento etário, né, desde o primeiro dia de formação berçário, segundo dia maternal e hoje Jardim 1 e Jardim 2, oportuniza às crianças o acesso ao conhecimento científico em articulação com seus saberes e experiências de participação no mundo, através da garantia da efetivação da rotina universalizada, em diálogo com os campos de experiência e os direitos de aprendizagem preconizados pela BNCC. Nessa direção, alguns critérios para a efetivação da rotina universalizada foram pensados. Dentre eles, a valorização de uma relação afetiva privilegiada, né? A formação de vínculos e cuidado entre esse profissional que atua junto a essa criança pequena que está ali nas turmas de Jardim 1 e Jardim 2. Então, para isso, nós pensamos uma estruturação de rotina em que se compreende como uma estrutura gerenciadora do tempo e do espaço, da creche, do CMEI, do SEIC, né? Que por vezes obedece a uma lógica institucionalizada nos padrões orientados pela Secretaria Municipal de Educação, em diálogo com a concepção de criança pequena e que busca ultrapassar a visão de um ser de quem já se sabe tudo a respeito
e exige um olhar diferenciado dos adultos em relação a alguns momentos da rotina. A rotina também irá depender de uma estrutura de atividades adequadas para receber as crianças pequenas. Os espaços destinados precisam ser preparados para oferecer o melhor cuidado necessário aos primeiros anos de vida dos pequenos. Por autonomia, né? Porque quando se pensa um planejamento e uma rotina, a gente está querendo, pensando no desenvolvimento infantil e na aprendizagem dessa criança da primeira infância, nós estamos sempre buscando o exercício de construção de autonomia pelo ser humano. No caso dessa criança pequena, que compõe o Jardim e o Jardim 2, nós compreendemos essa autonomia como um processo que vai permitir que as mesmas diminuam proporcionalmente a dependência do adulto e, em contrapartida, obtenham uma maior segurança de si. Quem estava conosco, né, desde o primeiro dia de formação, observou que o berçário, os bebês, eles têm uma dependência maior de nós profissionais que estamos ali junto com eles. O maternal, o maternalzinho, ele já tem uma mobilidade motor um pouco mais especializada, o que permite algumas ações de independência do adulto. No caso do Jardim 1 e do Jardim 2, essa autonomia ela já está um pouco mais ampliada, porque ele já consegue se locomover com mais segurança, a verbalização já está construída de uma maneira mais consolidada. Então, à medida que essa criança adquire capacidades que lhe permitem um controle motor e verbal mais eficaz, verifica-se da sua parte uma crescente disponibilidade para explorar, descobrir e comunicar-se com o mundo ao seu redor. Momento em que esse termo autonomia, ele ganha maior espaço em sua vida. Agora eu vou apresentar algumas possibilidades, né, que vocês têm construído e realizado aí nas nossas unidades. A maioria delas estão aqui mesmo da nossa rede, né? E a ideia é mostrar para vocês hoje como é que isso é feito, como é que quando eu estou trabalhando e realizando uma atividade com a criança, com o meu grupo ali do Jardim 1, Jardim 2, como é que eu vou contemplando todos os campos de experiências, como é que eu consigo garantir essa equidade, qualidade no processo de atendimento educativo destinado à primeira infância. Então, nessa ação aqui em específico, né, nessa proposta, expressar sentimentos e opiniões sobre momentos de sua história, relacionando pessoas e lugares que fazem parte da sua vida. O que a criança pequena consegue? Expressar por meio dos movimentos corporais, desenhos, canções ou relatos, momentos que revelam fases da sua vida, apropriar-se de documentos que contam sua história, a história de seus familiares e do lugar em que vivem. Registrar com o auxílio do adulto a história do seu nascimento, por exemplo, do seu nome e de outros momentos significativos da sua vida. E o que compete ao TDI? A apresentação de álbuns, objetos, brinquedos de diferentes tempos da vida da criança, a promoção de encontro entre as crianças e adultos para o compartilhamento de histórias da comunidade, da família, da própria criança, confecção de uma linha do tempo, diários, murais, que evidenciem as mudanças e o desenvolvimento das crianças e do seu contexto familiar e consequentemente, do lugar, né, em que eles estão inseridos. E nessa atividade, em específico, olha só, nós temos alguns campos de experiência sinalizados, né? O eu, o outro, nós, sempre muito presente nas ações pedagógicas para a primeira infância, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, o corpo, né? O movimento, os gestos, sempre presentes também com essa criança bem pequena, além de outros elementos que vão compondo aí todo esse cenário educativo, esse arranjo educativo proporcionado pelo profissional que está ali mediando o processo educativo. Participar também de momentos de relato de histórias para compartilhar vivências, fantasias, invenções, desejos, sentimentos,
Processos de faz de conta. O que a criança pequena consegue? A criança do Jardim 1 e Jardim 2, o que ela já consegue, professora? Ela consegue ouvir e reconhecer histórias e situações vividas pelo grupo, recontadas por outrem. Incorporar novos elementos às narrativas do cotidiano recontadas pelo adulto e pelas crianças. Tecer narrativas orais com foco no tema proposto. Expressar oralmente conhecimentos prévios sobre o assunto do dia a dia. E o que compete ao TDI em momentos como esse? Valorização nas rodas de conversa diárias da expressão de sentimentos e assuntos de interesse pelas crianças, exploração das curiosidades, imaginação e criatividade infantil, promoção de brincadeiras, jogos, dramatizações a partir dos relatos individuais e também coletivos, se for o caso, a observação de protagonismo e autoria das crianças em brincadeiras infantis. E ali a gente também consegue trabalhar o eu, o outro, nós, corpo, gesto e movimento, que vocês já vão ver na próxima lâmina, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Vejam só, que riqueza de atividade, né, proporcionada por essa unidade educativa. Então, participar desses momentos também faz com que nós consigamos, né, proporcionar às crianças a expressar sentimentos, interpretações sobre o relato utilizado, utilizando o próprio corpo, né? Com apoio do TDI, criar e participar de roteiros que resgatem situações ou sentimentos despertados nas narrativas orais, definindo os personagens, sua caracterização em cenários. O que compete ao TDI ainda, num momento como esse, numa atividade como essa? Registro coletivo, tendo o TDI como escriba das regras da brincadeira proposta pelas próprias crianças, ou em diálogo, né, com um profissional que está ali mediando todo o processo educativo. Disponibilidade de obras de artes, quadros, esculturas, imagem, réplicas de diferentes autores, tendo em vista a fruição estética e a produção de releituras pelas crianças, promoção de momentos de avaliação na roda de conversa, diante de situações de conflito, situações de perda, de vitória, disputa, de cooperação, entre tantos outros elementos que vocês podem explorar cotidianamente e já exploram, né, durante as atividades realizadas com essas crianças das turmas de Jardim 1 e Jardim 2. Ainda nessa sequência, né, na efetivação da atividade, uma experiência estética incrível realizada por essa unidade, que trouxe elementos de cooperação, de trabalho de movimento, expressão corporal, verbal, experiências de sensações, né, de concreto também, e de imaginação, processos de faz de contas, quantos campos de experiências foram contemplados numa atividade como essa, né? Só de observar as imagens é possível verificar que a grande parte dos direitos de aprendizagens estão ali, presentes, certo? E ainda, em outros momentos, participar de momentos com adultos, né, e crianças, pensando os hábitos de cuidado e vivência relacionados à alimentação, ao cultivo dessa alimentação também. Então, a criança bem pequena, ela consegue relatar durante rodas de conversa as características e a importância e preferência dos alimentos que fazem parte do cardápio escolar e dela, né, da própria instituição família. O que eu gosto? Eu gosto de banana, de laranja, eu não gosto de melancia. A criança do Jardim 1 e Jardim 2, geralmente, ela já consegue fazer já começa a fazer essa seleção, né, alimentar, e também descobrir novos sabores, novos aromas, novas cores para os alimentos. E aí, o profissional que está ali, né, o técnico em desenvolvimento infantil, ele pode proporcionar vivências riquíssimas em relação a isso. Então, vivenciar práticas, costume da família ou da comunidade, apresentadas durante o cultivo de plantas, por exemplo, com a participação do adulto e, junto à turma, pesquisar a origem e a produção dos alimentos consumidos via natureza. O que compete ao TDI? A promoção de encontros entre os responsáveis, escola e outros profissionais para a conversa sobre a importância da alimentação saudável para as crianças pequenas. O compartilhamento de receitas das famílias, por exemplo, seria uma possibilidade de
integração entre instituição família e a unidade educativa em que a criança está inserida. Ela consegue ainda listar, né, alimentos que elas consideram importantes para uma vida saudável, após pesquisa e interação com o adulto mediador do processo educativo sobre aquele assunto, participar do preparo de receitas que façam parte do cotidiano tanto das famílias como da turminha, né? O que eles elencarem como uma receita saudável e gostosa de se fazer em grupo, acompanhar o plantio, o desenvolvimento e o preparo de alguns alimentos, dentre outros elementos que vocês podem trazer, né? E trazem diariamente para nós, quando vocês mandam os registros, as imagens, os vídeos das ações realizadas nas unidades. O que compete ao TDI ainda? Registro escrito de receitas, tendo o adulto como escriba, no caso das turmas de Jardim 1 e Jardim 2, promoção de atividades de plantio envolvendo toda a comunidade escolar e parceiros. Esses podem ser tanto da comunidade interna escolar, né, das unidades educativas, quanto da própria instituição família, né, nessa parceria entre escola e família. Ainda na sequência, as turmas de Jardim 1 e Jardim 2, elas já conseguem, né, devido à sua mobilidade motora, devido à sua capacidade de verbalização mais elaborada que as turminhas anteriores, pensar em ações de autocuidado mais eficazes. Então, praticar hábitos que sinalizam cuidado com a saúde e com seus pertences, eles já conseguem realizar isso, participar de momentos de autocuidado relacionados à educação e à saúde dessa criança pequena. O que compete aos profissionais que estão ali atuando junto a esses grupos? A promoção de encontros com diferentes profissionais para conversas sobre hábitos de autocuidado relacionados à higiene, conforto e aparência. Nós temos aqui algumas unidades que fazem parceria com o setor da saúde, e aí eles vão para as unidades, capacitam, orientam, qualificam esses profissionais e auxiliam nesse processo de pensar o autocuidado da criança pequena. Planejamento junto ao programa de saúde na escola, por exemplo, é uma ação bastante eficaz, que envolvam toda a comunidade escolar, no que se refere à qualidade de vida, bem-estar e saúde mental e social. Adoção dos momentos de conversa entre responsáveis com os profissionais de saúde e assistência social, para que todos possam refletir sobre as ações e orientações que serão dadas às crianças pequenas. Essas crianças, elas são tão observadoras, tão atentas, né, e narram tão bem que muitas dessas informações elas levam para a instituição família ou trazem de lá, né, para nos comunicar, e isso vai virando uma grande rede de informação e acesso ao conhecimento. Então, quando eu falo para vocês, garantir que a criança pequena das turmas de Jardim 1, Jardim 2, tenham conhecimento, tenham acesso ao conhecimento científico, é esse tipo de ação que vai promover e garantir que isso se efetive. E outras também, né? Outras parcerias firmadas que a unidade tem, às vezes tem um pai, um familiar que é da área da saúde ou de outra área que pode contribuir, pode auxiliar no processo, ou mesmo um profissional, né, da unidade que tenha esse perfil ou que tenha algo a contribuir. Todas essas parcerias vão fazendo a diferença nessa organização, né, do processo educativo e no próprio processo de desenvolvimento do autocuidado pela criança. Então, a questão da contação de histórias, né, é muito importante. Isso já é muito marcado na nossa rede municipal de ensino. Então, eu falei disso nos últimos 2 dias de formação. Estou retomando hoje novamente as turmas do Jardim 1, Jardim 2. Eles exploram fantasticamente, né, as literaturas, os clássicos, as histórias mais contemporâneas. Eles já dramatizam muito bem, eles recontam, eles fazem alusão às vozes, à entonação, eles repetem e imitam muito o técnico, né, em desenvolvimento infantil na sua ação de contação de história. E isso é muito bacana, porque a imitação também é um processo que faz parte e auxilia o desenvolvimento humano. Então, expressar-se através do reconto ou da criação de suas próprias histórias,
Isso também é um momento muito bacana e pleno de desenvolvimento integral dessa criança pequena. O que essa criança consegue? Assumir o papel de leitor frente às outras crianças e adultos. Então, ele consegue ler as imagens, né? Eles criam narrativas a partir das imagens, folheando os suportes livros. Manusear livros de acordo com as normas convencionais, com recurso ao texto escrito e às imagens, manipular livros de diferentes gêneros textuais e escolher os de sua preferência, falar sobre livros que leu ou que conhece através da leitura realizada por outrem. O que compete ao TDI? A organização na sala de espaços de leitura, maleta de livros, sacola itinerante, varal de leitura. Então, vejam vocês, ao longo dos últimos 2 dias, né? Hoje nós estamos no terceiro, nós estamos falando de vários momentos de leitura, desde os pequenos, desde a bebeteca, né, do primeiro dia, e do avanço que o maternalzinho vai fazendo em termos de exercício leitor, né, desse pequeno leitor, e que o Jardim 1 vai se aprimorando e aperfeiçoando cada vez mais desses elementos que compõem a nossa cultura, né, os artefatos culturais, que nada mais é um livro, né, um artefato cultural presente na nossa sociedade, que nós precisamos apresentá-los a eles. Então, essa criança que compõe o Jardim 1 e o Jardim 2, ela já consegue manusear livros, reconhecer personagens, imitar, né, fazer sons, alusão a novos finais, inferências, entre outros elementos que cotidianamente a gente percebe aí ao longo das ações educativas proporcionadas a eles. Então, sugestão de rodas de leitura, de reconto, rodas de apresentação e de discussão sobre os livros lidos, elaboração de gráficos, no caso do TDI, né? Tabelas para dar visibilidade às histórias lidas, aos personagens favoritos. Então, nós lemos uma história, um clássico, né? E aí nós vamos fazer uma tabela de quais foram os personagens que mais chamaram a atenção, né? E aí a criança pode escolher, pode desenhar aquele personagem, e a partir do desenho dela, nós vamos montando a nossa tabela, né? Ou o nosso gráfico, e qual personagem que foi mais citado, qual personagem chamou mais atenção, e aí você já consegue trabalhar algumas noções de quantidade, de transformação, de desenho mesmo, né? De registro icográfico da criança, entre outros elementos. Levantamento do conhecimento prévio das crianças sobre a temática da história, os personagens, o cenário ou ainda o contexto no qual a narrativa acontece. Então, quando a gente faz aquele exercício de explorar a capa do livro, né? O que contém essa capa? O que você acha que essa história vai falar? Sobre o quê? E aí eles vão fazendo aquelas inferências, trazendo outros elementos, e a partir daí começa-se esse diálogo, esse exercício leitor dos pequenos. E ainda considerando essa atividade de leitura, a gente vai fazendo outras, né, que são correlacionadas, como, por exemplo, a participação de leitura e escrita de poemas, músicas, cantigas de roda, quadrinhas, parlenda, trava-línguas, acompanhamento e registro realizado pelo TDI, sinalizando rimas e aliterações. O que essa criança pequena ainda consegue, né? Já consegue. Ela consegue apreciar a leitura, os textos poéticos escolhidos pelo grupo, perceber rimas, as aliterações em palavras, a parte da leitura coletiva de textos poéticos, explorar rimas, aliterações a partir do seu nome, participar de recitais, dramatizações, cantorias, desempenhando diferentes papéis, né, ao longo desse processo educativo. Que compete ao TDI, a organização de um ambiente que acolha as brincadeiras, os jogos com a linguagem poética, brincadeiras de roda, jogos cantados, leituras dramatizadas, entre outros. Registro coletivo dos textos poéticos, tendo o adulto como escriba ou mesmo o grupo de crianças, né, que já conseguem fazer os seus primeiros registros ali imagéticos por meio da sua compreensão e interpretação de mundo. Elas conseguem ainda, né, participar de leitura e escrita de poemas, como eu falei para vocês,
em músicas, a criança consegue recitar textos de memórias, né? As crianças do Jardim 2, hoje mesmo em um processo de assessoria, havia um garotinho na unidade que ele cantava o tempo todo, uma canção não tão conhecida, pelo menos não por mim, mas que para ele já era muito familiar, porque ele repetia a canção constantemente. Então, elas conseguem recitar textos, canções de memória, identificar palavras e textos poéticos que se assemelham com sua estrutura sonora, né, brincando ali com as palavras, expressar através de diferentes linguagens suas expressões sobre o texto poético, parlendas e outros. Então, nós temos aqui uma atividade, né, em que ele reproduz o personagem ali que está tomando sol, o nosso é um camaleão, se eu não me engano, e muito próximo, o registro é incrível, é de um garotinho do Jardim 2, mas é muito próximo, né, do personagem mesmo, a observação feita por ele, os detalhes contidos nesse registro sinalizam uma atenção tamanha dessa criança pequena, né, do Jardim 2. Então, ao TDI compete ainda o registro coletivo dos textos poéticos, tendo esse adulto como escriba, na maioria das vezes, mas também pode evidenciar essa criança, né, no seu registro diário, no registro coletivo com a turma, com o grupo, o convite para as crianças apontarem o registro escrito quando estiverem cantando, ou recitando poemas e brinquedos cantados, leitura coletiva de poemas e canções, brincando com a substituição de palavras, por exemplo, entre outros aspectos e elementos que vocês fazem, né, já diariamente nas unidades. A criança também ela consegue se expressar por meio da linguagem, né, pela escrita espontânea, afirmando sua importância no mundo contemporâneo. Então, a criança, à medida que ela vai crescendo, ela gosta, né, e ela sente essa necessidade de marcar, né, marcar com um registro o seu pertencimento no grupo, né? Então elas desenham, elas se organizam, né, na medida que o profissional da educação ele vai proporcionando ali as ações no sentido de marcar e elas se reconhecem por essas marcas. Então, muitas vezes, o registro imagético, nós, né, profissionais da educação que estamos ali com eles, não sabemos, né? Mas de quem era esse registro mesmo? Mas quem fez, na hora, se reconhece, é meu, né? Eles conseguem se localizar. Isso é pertencimento, é deixar sua marca, é se reconhecer no mundo. Então, nós estamos falando de crianças no plural, infâncias no plural, e elas precisam também deixarem suas marcas. Então, elas se reconhecem, elas não são uma única, né? Elas são várias e se reconhecem nas suas particularidades. Então, essa criança pequena, ela consegue participar da construção de um texto coletivo, tendo esse TDI como escriba, realizar registros imagéticos e em forma de escrita espontânea, bem como textos sobre brincadeiras e ações realizadas no espaço educativo de forma individual ou coletiva, escrever bilhetes produzindo cartazes, convites em diferentes suportes, com a mediação desse profissional que está ali, né, acompanhando todo o processo educativo. Compete ao TDI a criação, junto às crianças, de um caderno de registro da roda de conversa, por exemplo, de uma tabela de combinados, de um diário de relato de vivências, um álbum de vivências do grupo, né? Vai compondo esse álbum ao longo das ações que vão sendo realizadas mensalmente, quinzenalmente, ou por projetos, dependendo da atividade que é proposta, para recorrer a ele sempre que necessário. O exercício de garatuja, né, em diversos suportes, então essa criança do Jardim 1, do Jardim 2, ela já tem esse exercício motor um pouco mais desenvolvido e essas garatujas começam a surgir com mais evidência, né, nessa faixa etária. A solicitação da participação das crianças na produção dos comunicados e divulgação dos projetos da turma da unidade escolar educativa. Então, nós temos aqui alguns, né, alguns convites, alguns registros produzidos por essas crianças que são das turmas do Jardim 1, Jardim 2, né, vocês conseguem perceber essa mobilidade motora muito mais
especializada, né, nessa faixa etária, diferente dos dias anteriores de formação, né, que eles estão mais inicialmente nesse processo de registro imagético. Vemos ainda algumas ações, né, e atividades que vão proporcionar, além do convívio com o meio, critérios para classificação, pontuando semelhanças, diferenças, quantidade, cores, espessura, textura, tamanho mesmo. Então, a criança pequena, no caso do Jardim 1 e Jardim 2, ela consegue organizar objetos e brinquedos, ela já consegue fazer isso a partir de critérios de classificação elencados pelo grupo, registrar sua organização com o uso de tabelas, etiquetas, fichas, gráficos e outros instrumentos, criar brinquedos ou outros objetos a partir da reciclagem de materiais, registrar as invenções em pequenos grupos e brincar com jogos de construção, jogos, figuras geométricas, entre outros elementos. O que compete ao TDI? A orientação e mediação no uso dos artefatos culturais pela criança pequena, a solicitação da ajuda dos responsáveis e das crianças para juntos colecionarem materiais de sucata, tendo em vista sua utilização no ambiente educativo, bem como os materiais não estruturados, né? Que na nossa rotina universalizada são inúmeros os recursos acerca desses materiais não estruturados. Então, esse tipo de material a gente pode estar solicitando numa parceria com a família, para que os responsáveis nos ajudem a juntar tampinhas, materiais que vão servir para atividades educativas ali junto às turmas do Jardim 1 e Jardim 2. Ainda conseguem explorar situações que promovem a aquisição da linguagem matemática, como a contagem, uma dança, né, em que necessite desse movimento corporal deles, mas que eles percebam que na regra da brincadeira, né, nessa dança, por exemplo, a dança da cadeira, vai saindo um a um, né? Então, essa noção de quantidade, ela vai diminuindo ou aumentando, dependendo da atividade proposta. Então, essa criança pequena, ela já consegue participar com outras crianças e adultos de momentos de compartilhamento de seus saberes sobre os numerais e funções dele no mundo, né? Então, eu não estou ali apresentando número, né, categoricamente falando, mas eu estou mostrando noções de quantidade quando eu brinco, por exemplo, de uma dança da cadeira. Então, um a um vai saindo, nós temos 5 participantes, até ficar o último, né? Quando eu brinco de boliche, quando eu brinco com outras ações que mostram essa relação de transformação, de quantidade, de espaço, de tempo, todos esses elementos são noções matemáticas que a criança, desde muito pequena, já começa a ter acesso. Então, experienciar em grupo relações de quantidade, classificar materiais de acordo com seus atributos, né? Cor, tamanho, espessura, textura, entre outros aspectos que vocês possam vir a considerar, né, para o momento e para a ação prevista. Resolver em conjunto situações, problemas que necessitem acrescentar, juntar ou retirar objetos, dividir brinquedos, lanches, materiais escolares, se bem que esse processo de divisão a gente está num momento ainda bastante delicado, que é nesse processo pós-pandêmico, e a gente não tem orientado esse tipo de ação. Mas quando a gente faz processos de divisão, a criança começa, eu trouxe mais para exemplificar esse movimento de entender as noções de quantidade, né? De divisão, de conhecimentos matemáticos do mundo, né? Que fazem essa leitura de mundo dos conhecimentos matemáticos mesmo. O que compete ao TDI? A confecção com crianças de uma caixa de contagem para a coleção de pequenos objetos que possam servir para estabelecer a relação entre o numeral e a quantidade, criação de coleções de tampinha, coleções de cartinhas, coleções de canudos, enfim, uma infinidade de elementos aí, de recursos que nós poderemos estar utilizando, né, na promoção desse processo de aprendizagem. E ainda a promoção de brincadeiras que apresentem relações de quantidade
como alguma dessas que estão presentes aí nas imagens da nossa lâmina. Bom, a gente consegue ainda com essas crianças do Jardim 1 e Jardim 2 observar as interferências e impacto das ações do homem na natureza com foco na preservação do mundo. Então, ações, atividades que propõem conscientização, cuidado, né, com o nosso mundo, com o que está ao nosso redor, com o outro, são elementos importantes para esse processo de desenvolvimento. Além do que, eles conseguem trazer os campos de experiências e também garantirem que os direitos de aprendizagem estejam presentes nas ações pedagógicas desenvolvidas. Então, relatar a partir da própria vivência na comunidade as interferências do homem na natureza e de seus impactos, explorar possibilidades de intervenção que possam resultar em melhorias para o ambiente em que eles vivem, participar de ações que promovem a conscientização da comunidade escolar sobre a preservação da natureza. O que compete ao TDI? Promoção de passeio pelas redondezas da unidade educativa, para a observação dos espaços da natureza e dos impactos das ações do homem no meio ambiente, representar pequenos percursos da casa-escola, sala de aula, banheiro, por meio de diferentes linguagens, para que essa criança pequena consiga observar diferenças, semelhanças entre os espaços. Dessa maneira, né, nós, já caminhando para o fim da nossa formação nessa noite, nós objetivamos ampliar o atendimento educacional visando o desenvolvimento integral dessa criança de 0 a 3 anos e 11 meses, que compõe, né, as nossas etapas etárias da primeira infância, berçário, maternal, Jardim 1 e Jardim 2. Essa coordenadoria de organização curricular, educação infantil, propõe um trabalho articulado que reconhece a criança como um sujeito de direito, cujas vivências e seu contexto social, histórico e cultural constituem o foco da política de ensino da nossa escola cuiabana para a primeira infância. E estas, por sua vez, são objetivadas na efetivação da rotina universalizada. A compreensão de um currículo que coloca as crianças como protagonistas das ações diárias e permanentes, que valoriza e reconhece a importância da mediação pedagógica nos processos didáticos cotidianos, ou seja, como percurso de vida trilhado pelos bebês, crianças pequenas e crianças bem pequenas, em interação com os educadores no contexto da unidade educativa, sinalizam, obviamente, as especificidades desse trabalho educativo, traçando ali e evidenciando um perfil profissional para os profissionais que atuam nessa função. É um pouco disso que eu vim conversar com vocês hoje. Agradeço pela atenção até o momento e fico à disposição para demais esclarecimentos. Obrigada. Professora Yuri, muito obrigada, né, por esses 3 dias valiosos de seminário. Foram de grande contribuição e muito significativo cada momento dessa formação, para contribuir com as práticas pedagógicas e as suas possibilidades para os nossos bebês e crianças bem pequenas. Agradecemos a participação de todos que estiveram aqui nesses 3 dias de formação, né? Os nossos técnicos de desenvolvimento infantil, que fizeram essas anotações, as suas contribuições. Nós vamos agora para as perguntas e eu vou trazer também algumas colocações que foram colocadas. Por exemplo, o Climério Pereira, lá do SEIC Rosângela Campos, ele coloca: excelente, muito proveitosa e necessária a formação para os profissionais da SME. A Cristiane Araújo Nogueira, ela coloca: o novo assusta, às vezes me adaptando com a rotina universalizada. Agora sim, os cuiabanos terão uma educação igualitária. Gente, ela não colocou aqui a unidade que ela trabalha, né? E aí a Luciana Xavier faz uma pergunta: gostaria de algumas sugestões para trabalharmos nesse período de rotina universalizada, para não ficar muito repetitivo o
nosso trabalho em sala de aula. Professor Yuri. Bom, eu agradeço. Obrigada, professora Eliane, pelas considerações realizadas, né? E pela participação de vocês no nosso evento formativo. Eu penso que algumas sugestões de atividades até foram expostas, né, ao longo da formação, mas é importante sinalizar para vocês que nós estamos num processo de implementação da rotina universalizada. Então, essas primeiras possibilidades que estão presentes no documento, elas foram pensadas a muitas mãos, né, pela equipe de assessoria da educação infantil, e nós já estamos, claro, recebendo um feedback de vocês, que vocês são os nossos principais parceiros nesse processo. E nós estamos recebendo algumas possibilidades e já vamos começar um processo de mapeamento das quais são mais adequadas, qual faixa etária, adaptações que podem ser realizadas, e vai chegar o momento de compartilhamento das mesmas em um drive, né? Não só para um ou outro, né? Mas para todas as unidades da nossa rede municipal de ensino. Então, essa é uma ação futura, já pensada pela equipe, mas que no momento, né? No momento nós estamos num processo de formativo bastante intenso, nós não temos outras já sistematizadinhas para compartilhar com vocês. Temos aqui está no nosso documento, né, da própria rotina universalizada, que são as primeiras possibilidades. O que não quer dizer que vocês não possam também trazer outras, mas já é uma ação, tá? É Cristiane, né? Isso. Já é uma Luciano. Luciane, desculpa. Luciane, já é uma ação prevista, fica tranquila que nós já estamos pensando em novas estratégias, novas possibilidades e, mais que isso, fazê-las de forma organizada numa pasta, né, no Drive, em que todos da rede consigam ter acesso, e aí sim, né, pensar cada vez mais essa educação igualitária, com equidade para todas as crianças que compõem a primeira infância da nossa rede municipal de ensino. Professora Yuri, a Maria Tax, ela pergunta aqui, apenas uma dúvida, ela pergunta a quem compete fazer o planejamento após a rotina universalizada? Então, o planejamento, né? Essa é uma das dúvidas frequentes que nós temos tido ao longo desse processo de implementação da rotina universalizada. O planejamento, ele é realizado numa ação coletiva, vejam vocês. Esses 3 dias de formação mostrou o quanto é valioso e o quanto é importante esse olhar sensível mesmo, atencioso, pedagógico, que o técnico em desenvolvimento infantil tem junto ao grupo de crianças da sua turma, né? Considerando a sua faixa etária, seja berçário, maternal, jardim 1 ou jardim 2. Então, a gente valoriza muito esse profissional que está ali junto ao grupo, né? Junto às crianças, de um modo geral. Então, o planejamento, como é que nós pensamos isso enquanto rede, né? Ele vai ser feito no diálogo entre as possibilidades elencadas pelo técnico em desenvolvimento infantil e a sistematização dessas possibilidades realizadas pelo coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, né? Até porque ela que vai ter esse acesso, ela tem, no caso, acesso ao sistema em que ele precisa ser inserido. Mas isso não quer dizer, e nem é o que nós queremos, né, que aconteça, que não haja um diálogo, né, uma relação horizontal entre esses profissionais, no sentido de que um faz e o outro executa. Pelo contrário, o que nós buscamos é equidade e qualidade. Então, uma relação respeitosa entre técnicos e coordenadora, uma relação de diálogo, de construção mútua e coletiva, para que essa atividade, essa ação pedagógica, esse trabalho de qualidade que vocês viram aí em tantas imagens, aconteça e aconteça cada vez mais, e em todas as unidades educativas. Então, eu posso ter garantia, né? Se a gente começa a pensar dessa forma, eu consigo garantir que o atendimento de qualidade não vai acontecer apenas na unidade X, mas na unidade X,
Y e Z. E a nossa busca é essa, sabe? De equidade mesmo, de qualidade para todos, porque o que importa é que todas as crianças da nossa política, né, que são contempladas pela nossa política de ensino da Escola Cuiabana, tenham o mesmo atendimento e a mesma qualidade de atendimento. Então, é isso, sabe, professora Eliane? É uma busca de diálogo constante, de construção de conhecimento constante, entre equipe gestora, entre profissionais técnicos em desenvolvimento infantil, entre equipe de assessoria pedagógica, né, no sentido de dar esse suporte necessário, sempre que necessário, e a nossa própria rede municipal de ensino, que está aqui aberta para ajudar a pensar cada vez mais essa qualidade que é destinada à primeira infância da nossa rede. Obrigada, professora Yuri. Eu acho que você foi bem clara nas suas colocações, Obrigada. bem pertinentes. Muito obrigada. Para finalizar, antes da gente passar novamente para as considerações finais da professora Yuri, eu quero ler aqui uma contribuição da nossa querida Eliane Chione, que construiu um poema para finalizar e abrilhantar a nossa noite de hoje, né? Finalizando. E ela fez um poema, fez hoje para nós, né? Aquele que acolhe a infância mora no coração de Deus. Aquele que acolhe a infância, a tristeza diz adeus. Aquele que inspira a infância multiplica sorrisos e suaviza a própria vida. Aquele que educa a infância soma encantos à sua rotina. Aquele que ama a infância aprende e também ensina. Encanta, canta, dança e continua criança. Deus abençoe a sua vida. Obrigada, professora Eliane Chione, obrigada. E agora eu passo para as considerações finais da professora Yuri, e muito obrigada e uma boa noite a todos. Um pouco sem condições de falar, né? Depois de tanta gentileza e poesia. Professora Eliane, muito obrigada. A senhora sabe o quanto é importante para mim nesse processo. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês nesses 3 dias de formação. Foram momentos intensos, né, de aprendizado, de compartilhamento de experiências, de pensar juntos num coletivo para a primeira infância. Isso não é novo para mim, mas esse processo de formação coletiva em termos de rede é algo muito bonito de se ver, né? Eu comecei muito isolada lá, né? Quando vocês viram a primeira parte da formação lá em 2012, 2013, então naquele tempo não se falava muito de políticas públicas para a primeira infância aqui na nossa rede. E hoje nós já avançamos tanto, tem sido muito bonito de se ver tudo que está sendo construído nessa busca por uma educação mais humanizada e destinada à primeira infância. Então, fico muito feliz de fazer parte dessa rede e de tudo que está sendo proposto e construído. Muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez, queremos aqui reiterar os nossos agradecimentos a você, professora, doutora Yuri Lara Alves, que também é assessora da educação infantil aqui da Secretaria Municipal de Educação. Nesses 3 dias desse processo formativo, trouxe importantes reflexões que estão aí baseados na BNCC, em autores que trabalham a questão da infância e na nossa política da escola cuiabana. E assim, para quem já tem um tempo na rede municipal, consegue construir até mesmo essa linha do tempo, dos avanços, principalmente nesta gestão que a Secretaria Municipal de Educação trouxe, tanto para a primeira infância como para todas as outras etapas do processo ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Isso é muito gratificante para quem está aqui organizando, porque tem que estudar, reavaliar, conhecer novas teorias, para ver aquilo que se adapta à realidade do nosso município. E a você, profissional da Escola Cuiabana, e também que já tem essa caminhada, ou quem está começando agora de pouco tempo,
são bagagens muito importantes para a sua vida pessoal e profissional. É algo que a gente vem falando aqui, eu, pelo menos, falo de uma forma tão constante, o quanto é importante nós enchermos a nossa mala com essas bagagens importantes, mas não é para ficar guardado, é para a gente colocar em prática, olhando com amor, com carinho e responsabilidade para todos aqueles que vão receber todo esse trabalho que nós estamos buscando no nosso dia a dia. E obrigado também à professora Eliane Matos, que mediou essa palestra, esse momento formativo, encerrando este ciclo deste seminário importante. E assim, eu quero só reiterar o dia 27 de agosto, aonde gestores escolares, professores e os técnicos em desenvolvimento infantil, nas unidades educacionais, vão estar aí fazendo um movimento muito grande, muito forte, muito significativo, o dia D da educação infantil. Então, preparem depois dessa jornada aí que aconteceu e ainda está por acontecer durante todo o mês de agosto, dedicado ao mês das infâncias, para que os nossos bebês, as nossas crianças bem pequenas, as nossas crianças pequenas possam estar recebendo isso com bastante carinho de todos os profissionais que compõem a Escola Cuiabana. E dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação agradece a participação de todos no primeiro Seminário das Infâncias. Cuidar do começo da vida muda a vida toda. E queremos também agradecer a todos que colaboraram neste processo colaborativo, neste mês de agosto, tudo aquilo que foi preparado com bastante carinho, dedicação e muita responsabilidade no mês das infâncias. Agradecer a todas as coordenadorias, agradecer aos assessores, aos técnicos, agradecer à equipe da educação à distância que estiveram conosco nesses 13 dias, o Estevão, a Vanessa, o Lincoln. Agradecer à equipe da educação infantil, que além de ajudar a organizar, parte da equipe também estão até conosco agora, conseguindo acompanhar aqui de dentro da secretaria, toda essa movimentação, principalmente no chat. Agradecer também a coordenadoria de formação, que está colaborando com os seus assessores também nesse processo formativo, a toda a coordenadoria técnica de ensino da secretaria, a assessoria de comunicação pela divulgação e a todos que se envolveram na transmissão deste evento tão importante. Eu comecei com um pensamento e para encerrar também com uma reflexão de Jean-Jacques Rousseau, eu trago para vocês, para levar tudo aquilo que foi trabalhado, refletido para a sua vida, para a vida da unidade onde você está e a vida dos seus estudantes. A infância tem as suas próprias maneiras de ver, pensar e sentir. Nada mais insensato que pretender substituí-la pelas nossas. Tenham todos uma ótima noite, um excelente fim de semana. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá para frente, cuidando da gente.